que nessa noite tranquila, após um dia agitado de trabalho, ele pesca pensamentos. Antigamente se dizia: eu quero chegar em casa e quero deitar a minha cabeça no travesseiro tranquilo. Quero minha consciência tranquila. Alguém ainda chegou a ouvir essa expressão? Significava dizer o quê? Eu quero chegar em casa e quando eu deitar a minha cabeça na minha cama, no meu travesseiro, quando eu avaliar o meu dia, eu quero saber que eu andei retamente e a minha consciência não vai me acusar. Então é como um homem que à noite, na calmaria, ele pesca os pensamentos e começa a avaliar o seu dia, a pesar o seu dia, a ver como ele agiu, a ver como ele falou, a ver a sua vida, ver o que está em conformidade com o que Deus quer e o que está em desconformidade com o que Deus quer, para que ele possa avaliar o que está errado e corrigir os seus erros com a ajuda do Espírito Santo. Vigilância, uma palavra que a gente não quer cultivar muito, mas que é tão importante para quem quer subir com Jesus. J.C. Ryle, ele diz: a falta de pensamento é uma razão simples pela qual milhares de almas são condenadas para sempre. Os homens não consideram, não olham para frente, não olham ao redor de si, não refletem sobre o fim de seu curso atual e a consequência certa de seus atuais caminhos. Finalmente eles acordam para descobrir que estão condenados por não pensar. J.C. Ryle, um pastor inglês, que recebeu uma chamada de Deus, ele protelou a chamada, não quis atender a chamada de Deus, seu pai era banqueiro, e ele quis dar seguimento aos negócios de seu pai, mas quando Deus tem uma chamada com alguém, se necessário for, ele faz quebrar até banco, e o banco faliu, e aí ele teve que correr e dizer sim para Jesus. E aí, esse pastor inglês, proficiente no uso da santa palavra de Deus, como mensageiro de Deus, ele disse que muitas pessoas estão sendo condenadas por não pensarem. E sabe, amados, a nossa cultura é uma cultura que ela estimula o vazio da mente. Ela estimula você não pensar. Você corre hoje para os jornais, revistas e jornais televisivos, você vê que a maioria deles, eles querem te impedir de pensar. Você assiste um telejornal, ele dá a notícia e de repente ele já corta para que você não possa processar aquela notícia. Até a ordem das notícias muitas vezes são devidamente programadas para poder atender ao editorial do que eles querem impingir na opinião pública. E nessa cultura que nós estamos vivendo e que nós somos estimulados a não pensar, uma das coisas pelas quais nós menos pensamos é sobre a nossa própria vida. E um servo vigilante, ele pensa sobre a sua própria vida. Ele avalia a sua vida. Ele avalia a sua vida. Temos nós avaliado a nossa vida? Um servo vigilante, quando tem uma dificuldade, a primeira coisa que ele vê não é essa natureza nossa que normalmente, quando nós temos algum desentendimento, a primeira coisa a gente coloca o dedo em riste e já diz que a culpa é da pessoa. Um servo vigilante não. A primeira coisa que ele faz é avaliar se porventura quem falhou não foi ele. Porque é um servo vigilante. Ele olha para si. Ele faz um autoexame. Owen diz que é triste encontrar a maioria das pessoas tão descuidada. Muitas pessoas pensam como evitar o pecado aberto, mas jamais sobre as dinâmicas da tentação dentro do coração. Parece que nós queremos atender tanto as pessoas que nós
trabalhamos para não deixar aqueles pecados que são mais abertos e expostos, nós trabalhamos para evitá-los ao máximo. Mas aqueles pecados da dinâmica dentro do coração humano, parece que nós descuidamos dele, porque eles não estão aos olhos de todos. Parece que nós não damos a devida atenção. Tem muita gente descuidando da própria vida. Mas a palavra de Deus hoje para mim e para você é: sede cuidadosos, sede vigilantes, estejais de prontidão. Seja vigilante, avalie-se. A vigilância, amados, não é apenas um autoexame, mas é uma tarefa possível pelo agir do Espírito Santo em nós, trazendo-nos o discernimento de nossa alma. Isso aqui é maravilhoso, porque você não está sozinho nessa tarefa. Você não está sozinho nessa tarefa. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse: eu subirei ao Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador. E ele já foi derramado em nossos corações. E nós sozinhos não seríamos capazes. Quando diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você só pode fazer esse exame acompanhado pelo Santo Espírito de Deus. Sem ele, você não teria olhos para enxergar o que está errado nas suas ações. Sem ele, você não teria olhos para enxergar o que está errado em tuas intenções. Sem ele, você não teria olhos para enxergar o que está errado nas tuas ações, na tua vida, nas tuas palavras. Só com ele nós conseguimos enxergar. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Ele nos guia em toda a verdade. Então o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele clareia e discerne a nossa alma e traz à tona aquilo que precisa ser trabalhado em nossas vidas e que não está certo. Então, quando nós paramos para olhar para nós, para avaliar a nossa vida, para que amanhã eu possa estar melhor do que hoje para a glória de Deus, o Espírito Santo me ajuda nessa avaliação. Essa semana, eu tive uma reunião, e aí eu fui muito ríspido. É certo que a liderança, principalmente a minha pessoa, às vezes eu sou muito duro mesmo. Mas tem muitos momentos que não há necessidade dessa rispidez, né? De dureza. E eu fui muito ríspido com um líder espiritual, que trabalha conosco. E aí, depois dali eu tive uma outra responsabilidade eclesiástica. E quando eu estava ali naquela outra responsabilidade eclesiástica, para começar aquela outra responsabilidade eclesiástica, aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração: olha, você agiu errado. Você foi muito ríspido. Então, por mais do que o que eu disse foi correto, a forma como eu disse não foi correta. Por mais que o que eu falei era necessário falar, a forma como foi dito não era a forma correta de se falar. Então, não, quando eu terminar essa minha responsabilidade, eu ligo para ele e converso com ele. E aí acabou terminando tarde, e aí acabei não conversando com ele naquele dia. Mas no outro dia, eu liguei para ele, para pedir a ele minha desculpa, meu perdão, pela forma ríspida como eu tinha falado com ele. E a gente só pode fazer isso, amados, se nós pararmos para avaliar como nós estamos falando, como nós estamos agindo, como está a nossa vida. Se nós não pararmos para fazer uma autoavaliação de nossas vidas, um autoexame de nossas vidas, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós nunca somos aperfeiçoados no caminho da fé. Você tem feito a avaliação da sua vida? Você tem olhado e vigiado nas tuas palavras, nas tuas ações, nos teus pensamentos, na tua vida? Olha cuidadosamente para a tua vida. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? A Bíblia retrata a vida cristã como uma guerra.
E em toda guerra há o planejamento. Há as paradas, as avaliações, definições dos próximos passos, correções. Nós estamos numa guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, amados, tem momentos que nós precisamos parar. Sim ou não? Porque é nessas paradas que nós revigoramos as forças e nós identificamos o que está com erro. Agora, recentemente, nós tivemos nas Olimpíadas alguns casos que falam um pouquinho sobre a importância da vigilância, né? Daniela Hipólito, uma ginasta brasileira, ela acabou sendo mal sucedida e prejudicando a sua equipe, como eu li nos jornais, e ela alegou que foi por conta de que ela foi influenciada pelo desempenho insatisfatório do seu irmão que se apresentou anteriormente a ela. Realmente, a gente que é muito ligado com a pessoa quem nós amamos, nós somos afetados pelos resultados, né? Mas o que nós temos aí, amados? Nós temos um problema de vigilância. Diga comigo, vigilância. Por quê, amados? Porque quando você parte para atletas de alto nível, a diferença já não é apenas de condicionamento físico. O que está em jogo lá é mais do que o condicionamento físico. O que está em jogo lá é o condicionamento psicológico. A sua capacidade de concentração. Naquela hora ali, eles estão praticamente em empate no que diz respeito ao seu nível físico, atlético. Então, o que vai fazer muita diferença ali é a questão da psicológica mesmo. Então, o que acontece? Ela deslizou-se na concentração e ela acabou sendo afetada pelo resultado de seu irmão. Vigilância, prontidão. Outra coisa que nós vimos com frequência nessas Olimpíadas, e você pode ver em qualquer jogo de voleibol, de basquetebol, é que quando o jogo está acontecendo, o técnico vê que o seu time está tendo muitos problemas, o que ele faz? O que ele faz? Ele pede tempo. E faz as correções táticas e estratégicas para que possa modificar o rumo da partida. Sim ou não? Ou então quando ele vê que o outro time está indo num ritmo muito bom, está se dando muito bem, ele pede um tempo para quebrar o ritmo do outro time. Sim ou não? E faz as devidas correções e definições, de tal forma que ele pode dar um novo rumo àquela partida. Na nossa vida cristã, se nós estamos em uma guerra espiritual, nós precisamos dos tempos de parada. E os tempos de parada são tempos de você olhar para dentro de você, avaliar o que precisa ser corrigido, para você ser apresentado como um servo vigilante diante de Deus. Avaliarmos as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Avaliarmos a nossa vida. C.S. Lewis, em seu livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ele desenha a figura de um demônio treinando o seu sobrinho, um demônio sobrinho. C.S. Lewis é um grande gênio literário que teve um encontro com Deus depois que ele tinha abandonado a fé cristã, mas ele se rendeu à fé cristã e tornou-se um grande apologista da fé cristã. E ele escreveu nessa Cartas ao Diabo uma espécie de demônio, coisa ruim, dependendo da tradução que você leu esse livro aqui no Brasil, falando ao seu sobrinho demônio, como que ele podia e devia trabalhar para poder vencer. E ele diz:
É engraçado como os mortais sempre nos pintam como aqueles que colocam coisas em sua mente. Na verdade, nosso melhor trabalho é manter as coisas fora. Nosso melhor trabalho é manter as coisas fora. E eu lendo essa frase, eu percebi que o trabalho dele realmente tem sido cada vez mais alienar as pessoas, com pão e circo, cheio de entretenimentos, de tal forma que as pessoas não se avaliam. E aí eu me lembrei de uma passagem da Bíblia que diz que é melhor a casa em que há funeral do que a casa em que há banquete. Aí você diz, mas que negócio é esse? É melhor a casa que há funeral do que a casa que há banquete? É a Bíblia que diz isso. Por quê? Porque na casa do banquete, você não para refletir. Mas na casa do funeral, você entende que ali poderia ser você. E você começa a avaliar a sua vida, se você está pronto para partir. Você para refletir e você lembra que nós somos como apenas uma fumaça. A qualquer hora, se vai. Então o trabalho dele, ele é melhor não em trazer coisas à nossa mente, mas manter as coisas do lado de fora, para que eu e você não reflitamos sobre as nossas vidas e não reflitamos sobre as verdades espirituais de Deus. A minha oração a Deus é que Deus nos ajude a fazer como o pescador, que ao final do dia, ao final da noite, quando for recolher no seu descanso, possa pescar os pensamentos daquele dia e avaliar a sua vida, a sua ação, a sua palavra, para que converse com Deus antes de dormir e no outro dia, quando ele for novamente se avaliar, possa perceber que é um homem e uma mulher melhor do que o homem e a mulher da noite anterior, pela ajuda do Espírito Santo de Deus. E aí o que acontece com o servo vigilante? A palavra de Deus nos diz: e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos para lhes dar a tempo o seu sustento, a sua refeição? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. O servo que o Senhor achar fiel e prudente, vigilante, fazendo aquilo que ele mandou fazer, quando ele chegar, ele vai lhe colocar sobre todos os seus bens. Lucas, capítulo 12, versículo de número 37. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Diga comigo, vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Olha que coisa linda, amados. Olha que coisa linda, Jaime. Olha só. O servo está com os lombos cingidos, passou a madrugada acordado, esperando o seu Senhor chegar. Para quando o seu Senhor chegar, ele preparar a refeição e servir o seu Senhor à mesa. Mas sabe o que a Bíblia diz e o que vai acontecer? Oh, Deus Santo! Você que for um servo vigilante, o Senhor vai chegar. E quando ele encontrar o servo vigilante,
Ele cingirá os seus lombos. E Ele é quem vai preparar uma refeição para você. Olha só o que teu Deus vai fazer contigo, aquele que Ele achar vigilante. E eu e você estaremos nas bodas do Cordeiro. Nos assentaremos com Abraão, Isaque e Jacó, com a Santa Igreja do Senhor Jesus ali, todos juntos, com aqueles entes queridos nossos, irmãos em Cristo, que morreram em Cristo, estarão ressuscitados. Eu e você, nós, ali assentados à mesa, e Ele servirá a cada um de nós. Vale a pena ser vigilante. Vale a pena andar em vigilância. Não é um tema querido pensar, não é um tema que se tem querido refletir, mas é um tema necessário para aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus. Reflexão, olhar para dentro de nós, olhar o que precisa ser transformado, olhar o que precisa ser mudado, vigiar as nossas ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Fique de pé em nome de Jesus, amada igreja. Nós vamos fazer esse louvor agora. Você vai curvar a sua cabeça. E você vai fazer agora. E você vai vigiar agora a sua vida. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Cuida de ti mesmo, guarda a ti mesmo, guarda a tua alma. Fala com o Espírito Santo de Deus agora. Ele vai trazer à tona ao teu coração aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Todos o hão de ver. Naquele dia então irei eu receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vinda do Senhor. Irei eu receber o seu eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, vida celeste, luz de Jeová. Eu breve verei, breve do céu, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vinda do Senhor. Desfrutarei prazer quando me salva em glória aparecer. Eis que Ele breve vem, os santos levará para a mansão além, onde virá. Breve verei, breve. No lindo céu, no lindo céu, gozarei de toda dor. Os libertos serão, os escolhidos serão. Breve verei, eu verei, com Ele estarei. Eu viverei no lindo céu,
serei, livre serei. Glória a Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós queremos diante de Ti, ó Pai, apresentar as nossas vidas e queremos pedir o auxílio do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos, Senhor Deus, ser vigilantes com a nossa vida espiritual. Quantas vezes temos sido vigilantes com o nosso peso, ó Pai, mas mais do que isso, ó Pai, nós queremos ser vigilantes com a nossa alma, Senhor. Nós queremos cuidar da nossa vida, Senhor Deus, das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Ajuda-nos a sermos vigilantes, Senhor. Quando Tu voltares para nos buscar, queremos ser achados como servos vigilantes, Senhor Deus, que estão de prontidão, ó Pai, que buscaram, Senhor Deus, estar vigilantes com as suas vidas para agradar aquele que morreu por nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a cultivar a virtude da vigilância em nossas vidas. Que sejamos servos vigilantes, servos fiéis e servos prudentes, ó Pai. E que nós possamos, Senhor Deus, cuidar de nossas vidas, Senhor. Assim como muitas outras preocupações têm tomado tanto tempo de nossas vidas. Que nós possamos reservar tempo para cuidar de nossas vidas diante da Tua presença, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, do nosso homem interior. Ajuda-nos, ó Pai, a cuidar do nosso homem interior. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que as nossas vidas, palavras, ações e pensamentos andem, Senhor Deus, em conformidade com o Teu querer e a Tua santidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, gostaria de saber nessa oportunidade, se há alguém entre nós essa noite que nos visita, que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é a oportunidade de você começar uma nova vida com Cristo. Você é um pecador, mas nessa noite, Jesus está aqui para perdoar você assim como nos perdoou. Para que você comece uma nova vida em Cristo. Para que você nasça de novo essa noite. Há alguém essa noite entre nós que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Dá um sinal com sua mão. Nós queremos orar por você. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, amados. Há mais alguém essa noite? Há mais alguém essa noite? Nós queremos orar por você. Beto, você confessa Jesus? Tadeu, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pelo Tadeu. Ana Paula, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Salva de palmas para Jesus, amados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar agora pelo Tadeu e pela Ana Paula. Há mais alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Há mais alguém? Se há, nós também queremos orar por sua vida nessa noite. Vamos fazer essa oração agora, em nome de Jesus. Convidar o pastor Evandro para estar apresentando ao Senhor Tadeu, que está aceitando a Jesus Cristo, e também a Ana Paula. Essa é a melhor decisão da vida de vocês. É um novo começo, para a glória de Deus. Glória a Deus. Vamos orar por essas vidas. Igreja, estenda as mãos aqui para o altar. Vamos orar, apresentar essas vidas, para que o Senhor escreva o seu nome no livro dos salvos. Glória a Deus. Altíssimo e soberano Deus, nosso Pai que está no céu, ó Deus querido e santo, estamos gratos, Senhor, estamos alegres nesta noite, por estar, meu Deus amado, aqui em sua presença,
gloriosa, Senhor, te exaltando, te glorificando e ouvindo, Senhor, a tua poderosa palavra, Senhor, que falou nossos corações. Estamos mais alegres ainda, Senhor, porque duas vidas, meu Pai, estão te aceitando como Salvador. Ó Deus querido, aqui está o Mateus, Senhor, aqui está a Ana Paula, Senhor. Ah, meu Deus querido, o Tadeu escreve, Senhor, o seu nome no livro dos salvos. Pai amado, e também da Ana Paula, meu Deus, escreve o seu nome no livro dos salvos. Ó Pai querido, e assim perdoa os seus pecados, purifica com teu sangue carmesim. Ó Senhor, e abençoa a sua jornada espiritual aqui na terra. Seja com ele, Senhor, abençoando em tudo. Guarda, Senhor, e livra de todo mal. Ó Deus Santo, que eles possam ser triunfantes, Senhor, e vencedores no teu nome. Pai amado, tudo te peço e já te glorifico em nome de Jesus. E a igreja diga amém.